mais um dia do nosso projeto, o projeto do CEPAC, o Evangelho por Emmanuel. Hoje a gente vai trabalhar um texto do livro Alma e Coração, Chico e Emmanuel, o capítulo 34, Apoio Espiritual. Esse texto começa com Emmanuel dizendo que para a gente fazer o bem, a beneficência, né? Tem vários recursos, nós dispomos de vários recursos para que a gente possa fazer o bem. Ele cita alguns, né? O dinheiro, o agasalho, o teto, a mesa, citou alguns recursos materiais. Mas aí ele faz um lembrete. Uma dádiva, porém, existe que todos necessitamos no câmbio da fraternidade, a dádiva do encorajamento. Ele não nega que é fazer o bem usando das possibilidades do dinheiro, do agasalho, do teto, da mesa. Mas ele chama a atenção para uma coisa, uma dádiva, uma coisa que a gente recebe e que a gente pode dar, né? E que todos podemos usar, quem tem e quem não tem dinheiro, por exemplo, que é a dádiva do encorajamento. Tem uma frase do Pedro que fala bem isso, quando ele diz: não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho, isso te dou. Ele estava dizendo que não tinha nenhuma dessas coisas, né? Dessas outras possibilidades de fazer o bem. Mas ele tinha o amor, ele tinha esse coração, ele tinha esse sentimento que ele podia dar dessa outra dádiva, que é a dádiva do encorajamento. Olha, o Pedro, como ele foi claro nisso, né? Agora, tem gente que busca só o benefício material. Esse pode receber alguma coisa hoje. Ele recebe um auxílio, ele recebe um socorro, mas ele não recebe a libertação. E essa dádiva do encorajamento, do apoio, do coração, quando doa-se também esse sentimento, esse coração, é um caminho para essa possibilidade de libertação. E aí a gente não confunde essa caridade, né? Esse modelo de caridade, sem excluir que na fome é a comida que resolve no imediato, mas a fome se renova daí a poucas horas. E aí essa pessoa que tem fome a cada 3, 4, 5 horas, se ela aprende de alguma maneira com esse olhar, com esse encorajamento, com esse auxílio a resolver essas suas questões, ele se liberta. E o Emmanuel continuando esse texto. Em cada lance da estrada, quer dizer, a todo momento nós encontramos legiões de companheiros em cujos corações a esperança já está se apagando, qual chama a prestes a se extinguir. É comum a gente encontrar gente quase sem esperança. E aí não é só gente que tem ou não tem dinheiro. Tem gente que tem dinheiro, mas já está sem esperança, porque está desanimado, porque está ou revoltado, ou está desiludido. Faltou a esperança. E essa palavra esperança, o cristianismo usa muito essa palavra, Jesus trazia muito essa palavra. O espiritismo, a doutrina espírita, usa muito essa palavra. Emmanuel tem um texto que ele diz que a esperança é a luz do cristão. Olha, o cristão não vive no escuro. O cristão não vive sem saber para onde ir. O cristão não se desespera. O cristão não acha que está perdido no meio da noite, no meio da tempestade, no meio da noite. Porque ele tem a esperança. E essa esperança é essa luz que clareia. Ele cita um dia, fala até citando essa questão de tempestade, ele até disse que a esperança, quando a gente não tem a fé suficiente, necessária, que a nossa esperança é pequena, ela vai e volta, é como aquele raio na tempestade, que dá só aquele clarão. Mas mesmo aquele clarão tão rápido de uma tempestade que acende e apaga, já é suficiente para a gente enxergar alguma coisa da estrada, enxergar alguma coisa em volta de nós. E aquele escuro já deixa de existir, porque a gente já faz a imagem mental de onde a gente está, do que está à nossa volta. Essa pequena esperança. Imagina a fé. Imagina quem tem fé de verdade, que essa luz não se apaga, não pisca, não é essa luz de vagalume que a gente está acostumado a ter, que a gente tem uma luzinha fraca quando está tudo bem, mas quando a coisa escurece, a nossa luz também se apaga. Bom,
Mas o texto está falando de doar esse coração, de doar essa esperança, que é a dádiva do encorajamento. Nesse mesmo livro, Alma e Coração, tem um texto também, dar e fazer. A gente dá as coisas, esse modelo de beneficência que a gente faz com a moeda, com o agasalho, com o teto, com a mesa, de várias formas, e a gente faz também várias coisas, né? Mas aí, nesse texto, dar e fazer, Emmanuel fala de uma forma de dar e de uma forma de fazer, que é uma forma de dar que inclui também o coração, que inclui também o sentimento, que inclui também essa dádiva do encorajamento, que inclui esse algo mais, inclui esse componente espiritual, que não é só o componente material, porque aí essa caridade se completa. Ele diz, olha, se deixas o coração naquilo que dás e naquilo que fazes, realmente ninguém poderá prever quantas bênçãos que virão para você em semelhante atitude. Imagina, né? Quantas vezes a gente faz até alguma coisa, dá alguma coisa ou faz alguma coisa, mas a gente faz meio sem querer, meio contrariado, meio sem vontade. Quantas vezes a gente já deu alguma coisa, mas deu assim amarrado, sem vontade, de cara feia? Quantas vezes a gente fez alguma coisa e sem fazer com vontade, sem fazer com desejo, sem dar o coração, que é o que ele fala aqui. Se deixas o coração naquilo que dás e naquilo que fazes. Aí se a gente olhar para trás na nossa vida, o que é que eu faço e que eu deixo o coração? Poucas coisas que eu faço, eu deixo também o coração. Eu faço muito pela razão, eu faço por medo, eu faço por preocupação, eu faço por várias razões. Até o exercício da nossa religiosidade, muitas vezes a gente faz alguma coisa por medo. A relação de cada um com a espiritualidade ou com a sua própria religiosidade, ela tem muito o componente do medo. E se ela faz pelo medo, ela não faz pelo coração. E quando Jesus fala de vinde a mim, esse livre-arbítrio, é exatamente essa possibilidade. Venha com o coração, venha com o consentimento do coração. Não venha na marra, não venha por medo, não venha tocado, não venha a paulada, não venha a chicotada, venha com convicção. O filho pródigo levou a vida dissolutamente enquanto quis. Ninguém foi lá buscar o filho pródigo. O pai aguardava o retorno do filho pródigo, pronto para perdoar. Mas ele teve que cair em si para ele voltar com o consentimento do coração. Ninguém foi lá trazer o filho pródigo na marra. Ele passou pelo que passou, e o fato dele passar o que ele passou fez com que o coração dele percebesse e consentisse um monte de coisas. Aí a gente tem esse descompasso de coração e de razão. E o Evangelho segundo o Espiritismo fala disso com uma beleza muito grande numa mensagem de Lázaro. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 8. Nós já falamos disso aqui algumas vezes. É porque isso se encaixa a todo momento. Porque a gente vive com esses dois consentimentos. O consentimento da razão e o consentimento do coração. O consentimento da razão a gente faz mais fácil, de maneira... O orgulhoso é difícil. Mas mesmo assim, a razão, o medroso, ele faz, porque a razão dele fala, melhor eu fazer isso. Né? Aquele que está com interesse em alguma coisa, é melhor eu fazer isso. Então ele faz racionalmente. Até a relação com Deus, é melhor eu fazer isso, que todo mundo fala que fazer caridade, fazer o bem, fazer não sei o quê, eu acabo fazendo isso ou aquilo. Mas isso é uma coisa racional. Isso é a obediência da razão. Né? Aí o Evangelho segundo o Espiritismo fala disso de maneira muito bonita. Ele diz, olha, essa mensagem do Lázaro, que a gente está falando aqui de dádiva do encorajamento, que é uma dádiva de coração. Só consegue dar de si, dar do coração, aquele que consegue consentir. Se eu tenho verdadeira antipatia por você, vai ser difícil o meu coração consentir um sorriso. O sorriso vai ser falso. Eu preciso trabalhar isso
para que o meu coração vá no meu sorriso, não seja aquele sorriso amarelo, não seja aquele olhar mentiroso. A gente conhece quando o coração vai no olhar, quando o coração vai no sorriso, quando o coração vai na palavra. A hipocrisia está aí, quando nossos corações não consentem e a gente quer mostrar o consentimento do coração em várias oportunidades e a gente não consegue, nem no que a gente fala, nem no nosso jeito de sorrir, nem de olhar, nem de se comportar, e aí a gente aprende esse comportamento hipócrita, e Jesus criticou tanto a hipocrisia, e a gente acha esse caminho, e o nosso coração é duro, o nosso coração é orgulhoso, o nosso coração é cheio de ressentimento e não consente uma série de coisas. E aí eu tenho medo do inferno, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, aí eu acho que vou ali dar um dinheiro para alguém, vou ali levar um cobertor para alguém, vou ali levar uma cesta básica para alguém, dou um dinheiro ali para alguém, que vale sim, mas vale parcialmente, porque eu não levei com o coração, eu levei só com a razão, por medo ou por qualquer outra coisa. Então não teve o consentimento do coração. Eu não fui inteiro. Mas olha só, o Lázaro nessa mensagem diz, cada época, está falando da história da humanidade, cada época é marcada com o cunho da virtude ou do vício que ela tem, que a tem de salvar ou perder, né? Então cada época traz suas características de virtude ou de vício, que vai salvar ou vai fazer perder também, ou vai ter que fazer tudo de novo. A virtude de vossa geração é a atividade intelectual. Isso foi uma mensagem de 1800 e pouco, 1861, mas em termos de humanidade foi ontem, né? A gente ainda está nessa mesma geração que tem por virtude a atividade intelectual. Mas o vício é a indiferença moral. Então a gente ainda faz parte dessa sociedade que tem por virtude a atividade intelectual e tem por vício a indiferença moral. Essa nossa caridade, ela tem muito da virtude intelectual, que eu já entendi que eu preciso fazer determinadas coisas. Mas ela tem pouco dessa virtude moral, porque eu ainda tenho como vício essa indiferença moral. Eu vejo tanta coisa acontecer do meu lado, isso não me toca, isso não é comigo, não é com o meu. Não é meu filho que está passando fome, não é meu filho que está sem escola, não é meu filho que está, sabe? E essa indiferença moral. Eu já me livrei, eu já resolvi meu problema, eu já resolvi o meu, né? E a gente vai tentando cada um resolver o seu problema, com uma indiferença moral tremenda, com o nosso coração sem consentir uma série de coisas. E o Lázaro continua nessa mensagem. A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos. Quando ele fala em todos os seus pontos, ele está dizendo que esse consentimento da razão, esse consentimento do coração, não é em um ponto só. E a gente pensa que esse consentimento do coração é só no caso de perdoar uma ofensa. É em tudo. Aquilo que eu faço contrariando o meu coração não consentiu. Eu não estou resignado. Qualquer coisa que eu faça, uma caridade que eu faça sem o consentimento do coração, eu não tive essa resignação, eu fiz com hipocrisia. Uma prece que eu faço, Jesus falava, se você tiver ainda uma diferença com algum adversário, com alguma coisa, resolve lá primeiro e depois você vem fazer a prece. Por quê? Porque você vem fazer a prece sem o consentimento do coração. Você vem falar num Pai Nosso, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e você está ofendido e não perdoou a pessoa, e está aqui pedindo para ser perdoado da mesma forma. Quer dizer, a gente está pedindo a nossa própria condenação, porque a gente não consentiu pelo coração. E isso vale para todo, é como ele está dizendo aqui, em todos os seus pontos. Se é em todos os seus pontos, é em tudo, né? Na caridade que eu faço. Aquela moedinha que eu não consigo entregar, olhar e perguntar para o cara, você está bem? Como é que é? Eu não olho para a pessoa, eu não vejo. São os invisíveis, né? Eu jogo a moeda no chão para o invisível, para minha razão ficar livre daquilo, para minha razão não me condenar. Nossa, você deixou aquele cara passando fome. Olha, o cara sentado no chão com aquela ferida na perna, toma aqui, deixa eu sair logo. Ou então você vira as costas para não ver. E uma série de outras coisas que a gente consegue resolver racionalmente
com a indiferença no coração. Que o nosso coração, fazendo parte dessa característica da época, ainda é um coração com muita indiferença moral. E essa indiferença moral vai em todas as virtudes. Vai em todas as virtudes. Da honestidade, da sinceridade, da amorosidade, de tudo, de tudo. Aí ele fala, continua. A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação. Sendo que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Aí nesse texto, quando o Emmanuel falou, se deixas o coração naquilo que fazes, você não tem noção das bênçãos que você recebe. Aí eu lembrei dessa questão do Evangelho. Se deixas o coração naquilo que fazes, o que significa? Se o seu coração está resignado em fazer aquilo, se o seu coração consente, pede que você faça aquilo, tem bênção nisso. Agora, se a gente está fazendo contrariando o coração, tem muita complicação nisso. Então vale essa obediência. E ele cita aqui alguns casos, ó. Porque tem gente que nem está necessitando daquela outra caridade, da moeda, do agasalho, do teto, da mesa, mas está necessitando dessa dádiva do encorajamento. E a gente não percebe que a gente só tem os olhos para essas outras coisas materiais. Às vezes tem gente que você nem entende. Depois você, mas fulano suicidou, nossa, estava tão bem de vida, ganhava dinheiro, morava numa casa boa, morava não sei o quê, e desistiu da vida. E a gente não viu, porque a gente achava que era só o carro, o dinheiro, o apartamento dele, aquelas coisas que contavam. E a gente não teve, o nosso coração não percebeu, era indiferente. A nossa indiferença não deu para perceber que ele estava sendo infeliz por uma série de coisas. Emmanuel coloca nesse texto apoio espiritual de hoje. Tem gente que possui, que é bem financeiramente, mas carrega o peso de grandes desilusões, embora bem financeiramente. Carrega desilusões em outras tantas coisas, mas é um coração triste e que precisa dessa dádiva do encorajamento que às vezes a gente não enxerga. Outras pessoas têm muita cultura e competência, mas também muitas vezes traz o espírito curvado de constrangimento, de desgosto de muita espécie, que se arrasta como fardos ocultos aos olhares de quem não enxerga. Né? Mas essa pessoa, muitas vezes, com cultura, com competência, é o infeliz. É o infeliz que escapou aos nossos corações indiferentes, que nós não percebemos. Outros têm autoridade, têm influência, né? E têm o peito semi-sufocado de aflição por causa de dores desconhecidas, angústias, coisas do espírito, necessidades espirituais que vêm de longe, resgates e etc. Né? Algumas provações, sabe lá o que cada um traz, o que cada um tem. Ele pode ter autoridade, pode ter influência, mas pode trazer esse coração sufocado também, precisando também de alguém que enxergue e traga esperança, essa dádiva de encorajamento. Quem trabalha com atendimento fraterno numa casa espírita tem que ter esse olhar acima de qualquer coisa. Né? É o olhar que olha para a alma do outro e percebe, não se ele tem dinheiro, se ele tem cultura, competência, influência, mas se ele é um coração sofrido. E quem olha não pode ter essa indiferença moral. Porque aí não pode ter julgamento, não pode ter interesse, não pode ter nada. E não pode ser só racional. Não pode ser só com o consentimento da razão. Tem que ser também com o consentimento do coração. Porque o nosso coração tem que enxergar todas essas coisas. E ele diz, tem outros ainda que exibem saúde do corpo e transportam consigo um poço de lágrimas. Não é porque ele está com a saúde do corpo que ele está também, que ele não traga suas frustrações, suas angústias e etc. Então ele está falando de um tipo de dádiva, para um tipo de caridade, um tipo de encorajamento, que não diz respeito somente à moeda, a agasalho, a teto, a mesa, a questão financeira, a saúde do corpo, a competência, a intelectualidade, etc. Diz respeito a enxergar o outro, ao nosso coração viver em troca com o outro.
Aí a gente enxerga. O bom samaritano. O bom samaritano foi aquele exemplo de quem enxergou. Um religioso não enxergou. Quantos não enxergaram? Mas uma pessoa que nem era bem vista, enxergou. Por quê? Porque aquela pessoa que não era bem vista aos olhos daqueles daquela época, não tinha essa indiferença no coração. Porque pode ser quem for, não quis saber quem era que estava deitado. Alguém estava lá deitado. E o coração dele enxergou aquele alguém que estava lá deitado e socorreu. E outros não, eu estava com pressa, eu estava com isso, eu estava com aquilo, e se alguém me enxergar fazendo isso, sabe? As razões humanas que trazem essa indiferença do coração. E nós trazemos essa indiferença moral como vício da nossa época. E aí Emmanuel pede no texto: detente em semelhantes realidades e não recuses o donativo da coragem para toda criatura irmã do caminho. Presta atenção nessa realidade da indiferença moral e não recuses. Não precisa a gente ficar procurando quem está morrendo de fome. A nossa razão quer aliviar a nossa consciência, aí a gente fica procurando alguém que está com a necessidade material para a nossa consciência ficar. Não tem problema, pode procurar mesmo, pode encontrar, pode dar, o assunto não está restrito a isso. A questão é que não é só isso que resolve. Tem que enxergar com o coração. Não dá para ter essa indiferença moral. E a gente tem que fazer isso deixando o coração naquilo que a gente dá e deixando o coração naquilo que a gente faz. Às vezes até para dar um pedacinho de alguma coisa para alguém. Lembra? Tinha isso antigamente, quando você dá um pedacinho, alguém te pedia alguma coisa, você dava um pedacinho, caía no chão e o cara falou: tá dando com má vontade. São coisas que a pessoa percebe isso, né? Com relação à conduta, Emmanuel fala também, aí não é só com relação a ter dinheiro ou coisas, fala com relação à conduta. Se alguém errou, fala-lhe das lições das lições novas que o tempo nos traz a todos. Fala do perdão, da possibilidade de aprender, de melhorar, né? Se caiu, estende-lhe os braços. Olha, o nosso coração indiferente, quando alguém erra, a gente julga, a gente condena. Se alguém cai, a gente se aproveita da queda de alguém e vai comprar coisa dele mais barata, vai explorar, vai fazer alguma coisa, porque o nosso coração é indiferente, né? Se entrou em desespero, dá-lhe bênção da paz. Se tombou de tristeza, oferece-lhe a mensagem de bom ânimo. Não há ninguém que não precise de apoio espiritual. Não há ninguém que não precise de apoio espiritual. Ninguém é autossuficiente. Ninguém é a pessoa que não precise de alguém. E as pessoas atentas, né, fazem as coisas enxergando. E quem faz, e nós temos uma mania de fazer as coisas sem entregar esse coração. Nesse mesmo texto, Dar e Fazer, do livro Alma e Coração, capítulo 49, Emmanuel comenta aqui, se te limitas a pagar o salário estipulado, se te limitas a fazer só aquilo que foi combinado, esse salário estipulado, dando-lhe dinheiro às mãos e secura ao coração, olha só, quantas vezes a gente faz isso, né? Dá dinheiro à mão e secura ao coração, né? Terás talvez para breve um adversário potencial de tua obra. E a gente às vezes dá humilhando, a gente dá julgando, a gente dá condenando, né? O coração não foi junto. E Emmanuel diz também, na escola, se você se limita ao programa estabelecido, ministrando aos estudantes a aula de horário certo, tudo certinho, sem enriquecê-la de bondade e de compreensão, vamos tirar essa escola só da sala de aula que a gente conhece e vamos imaginar o planeta como escola. Aqui não é hospital e não é escola. Então vamos imaginar isso aqui, vamos ampliar essa escola e tirar essa escola só de uma sala de aula, porque nem todo mundo é professor, e esse texto não foi escrito só para professor, foi escrito para pessoas, né? Então, aqui nessa escola que a gente vive, né, se eu me circunscrevo, se eu me limito somente ao programa estabelecido, minha obrigação é essa, eu só tenho que fazer isso, eu estou limitado a isso, né? Eu só faço isso sem a bondade e sem a compreensão. Onde vem o coração?
quando eu tenho essa bondade, que eu tenho a compreensão. Quando vem esse algo mais? Quando vem essa fraternidade? Quando vem esse apoio espiritual? Quando vem essa dádiva do encorajamento? Quando eu trago essa bondade e compreensão nas relações desse mundo escola que a gente vive, né? Se eu não faço isso, é provável que te faças acompanhar, desde logo, por toda uma classe constituída de alunos rebeldes e repetentes. Quem são esses alunos rebeldes e repetentes? Somos nós que andamos aí dando cabeçada uns nos outros, porque ninguém tem bondade e ninguém tem compreensão. A gente tem adversários, a gente tem disputas, a gente tem competições, a gente quer se dar bem, a gente quer chegar primeiro, a gente quer explorar, a gente quer tomar conta, né? Porque a gente não tem esse olhar de apoio espiritual. Pelo contrário, né? Quantos amigos nossos que muitas vezes precisavam desse apoio, a gente foi aproveitar daquele momento de fragilidade, né? Porque a gente viu naquilo a oportunidade para sair ganhando alguma coisa, no momento em que a fraternidade, a caridade, o espírito cristão pedia uma outra conduta. Por isso que ele diz, presta atenção no que a gente faz e no que a gente dá, e de que maneira a gente faz e de que maneira a gente dá. Ele citou aqui a questão de salário. Esse salário não é necessariamente alguém que trabalhou para mim, ele estava citando aqui, né? Tanto o salário quanto a escola. Qualquer coisa que eu combino com alguém, não, eu combinei, foi isso, eu dou isso, eu pago isso. Por que isso não vai com o coração, não vai com um sorriso? Por que a pessoa que trabalha para mim, na minha casa, ela não vai alguma coisa a mais de compreensão, não vai alguma coisa a mais de atenção, além só exclusivamente daquela coisa combinada, né? E nessa escola que a gente vive também. Aí ele diz, agora, nesse momento, muitos de nós precisamos da coragem de aprender, de servir, de compreender e de esperar. Isso representa um estágio que a gente está, né, que a gente vive. A gente precisa da coragem para aprender, para servir, para compreender, para esperar. Mas pode piorar, num aspecto. Olha os grandes homens, as provações, a capacidade de doação, a capacidade de serem corações. E a gente vai evoluindo, a gente vai ter que passar por algumas coisas assim. E ele diz, e provavelmente mais tarde, em trechos mais difíceis da viagem humana, que a viagem humana é da simplicidade e ignorância até a luz, e até chegar a essa luz, para chegar a luz para iluminar, a gente vai ter que aprender a servir muito, e a servir em momentos difíceis, não é só em momentos fáceis. Por isso que ele está dizendo, e mais tarde, em trechos mais difíceis da viagem humana, todos necessitaremos da coragem de sofrer e abençoar. Abençoar no momento difícil. Eu com dor e ao mesmo tempo eu estou abençoando. Quem não via Chico Xavier trabalhando com dor nos olhos, com dor não sei aonde, com coração, com angina, com não sei o que, trabalhando às 3 da manhã. Ele já estava nessa fase de, mesmo com dor, saber abençoar. Suportar e viver. Bem-aventurados os aflitos que não suportam nada. E viver é servir. Então o aflito que aprende a servir é difícil. O aflito está tão concentrado na sua aflição que ele só pensa nele mesmo, na sua aflição, na sua dor. E tem gente que, apesar da aflição, ou dentro da sua própria aflição, ainda consegue dar essa dádiva do coração, ainda consegue dar essa dádiva do encorajamento, ainda consegue ter um olhar fraterno. São esses maiores, né? Tem um texto do livro Caminho, Verdade e Vida que fala de transitoriedade, para a gente entender a transitoriedade das coisas materiais, né? Ele diz, tudo é aprendizado. Ó. Valiosa é a escassez, porque traz a disciplina. Quando eu tenho pouco, eu aprendo a usar. Preciosa é a abundância, porque multiplica as formas de bem. Quem tem muito, multiplica as possibilidades de fazer. Agora, se a escassez me faz ser rebelde, eu não sou bem-aventurado um aflito. Ela não me traz disciplina. Eu vou ser ganancioso, eu vou ser avarento e etc. E se a abundância não me faz multiplicar as formas de bem, eu também estou usando de maneira egoísta, né? Se souber usar tanto a escassez quanto
a abundância, uma traz a disciplina, outra multiplica as formas de fazer o bem. Uma e outra perecerão um dia, porque é temporário, é nessa encarnação, é nesse momento que você está vivendo. Na esfera carnal, a glória e a miséria constituem molduras temporárias de apresentação. O nosso espírito se apresenta temporariamente dessa maneira, o mais pobre, o mais rico, o mais isso, o mais aquilo, o mais na escassez, o mais na abundância. Mas tem uma coisa essencial por trás dessa coisa temporária, que é exatamente esse coração que a gente está falando aqui. Ambas passam, somente Jesus e a lei divina perseveram. Por isso, palavras de vida eterna, porque elas permanecem naquele coração, naquele sentimento que vai passando por corpos e vai se aperfeiçoando, que vai saindo da simplicidade, da ignorância, dos vícios, das imperfeições, do egoísmo, do orgulho, etc., até a luz, até entrar em comunhão com o Pai, até, como diz Paulo de Tarso, não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Essa estrada longa que ele estava se referindo ali há pouco. Somente Jesus e a lei divina perseveram como porta de vida e de redenção. E no livro Vinha de Luz, capítulo 29, tem um outro texto que fala também, que dá para relacionar com o que a gente está estudando agora. Guardemos o coração, guardemos esse coração, que é guardar, é cuidar, é preservar, usar esse coração, né? O sentimento é o santuário da criatura. Eu parto dali. O que eu sou parte dali. Eu sou o que eu sinto. E eu penso de acordo com o que eu sinto. E só que o que eu penso pode transformar o que eu sinto, se eu aprender a pensar melhor. E esse jogo de pensamento e sentimento é uma equação divina, como Emmanuel gosta de dizer. Então, o sentimento é o santuário da criatura. Sem luz aí dentro, é impossível refletir a paz luminosa que flui incessantemente de cima. Como é que ilumina um coração? Um coração fechado, que não se dá, que faz tudo só racionalmente, só com seus interesses, não tem luz aí nesse coração, né? Ofereçamos ao Senhor esse coração firme e cheio de ternura, para que as divinas mãos nele gravem os seus desígnios, que seja feita a vossa vontade, né? Atendida essa disposição em nossa vida íntima, olha a importância que ele está dando a essa questão íntima. E o texto fala exatamente disso, da dádiva do encorajamento, de doar de si, de botar o coração naquilo que a gente faz. Porque aí a gente está evoluindo a nossa intimidade, está aperfeiçoando a nossa intimidade. E a nossa intimidade é quem nós somos, é o Espírito. Atendida a semelhante disposição em nossa vida íntima, encontraremos em todos os caminhos o abençoado lugar de cooperadores da divindade. E para encerrar, uma carta de Paulo aos Coríntios, lembra que todo mundo conhece, quando ele fala do amor, né? Ainda que eu não falasse, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Né? Eu podia fazer qualquer coisa, eu podia ser qualquer coisa. Se eu não me doasse, se eu não me entregasse, se eu não fosse íntegro, se eu não fosse inteiro, dentro e fora, se eu não fosse o mesmo, se eu não fosse, se eu não tivesse esse comportamento, essa conduta, se eu não tivesse a capacidade de abrir mão desse egoísmo, desse orgulho, desses sentimentos inferiores, né? Desse coração comprometido com as coisas velhas, comprometido com as imperfeições, eu posso fazer qualquer coisa aqui, que não vai adiantar muita coisa, que eu vou ser o mesmo. Do ponto de vista de luz, do ponto de vista de evolução, eu vou ter a mesma vibração. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, se eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Ele termina esse texto quando ele diz: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O que é isso? Com o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O amor consente. Olha só, a gente volta lá no início do texto, né? O consentimento da razão, que é a obediência, e o consentimento do coração, que é a resignação. Então o amor é resignado,
porque o amor consente, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então aquela frase inicial do Evangelho segundo o Espiritismo faz todo sentido, e é bom que a gente amplie a aplicação desse conceito do Evangelho segundo o Espiritismo. Consentimento da razão, obediência. Consentimento do coração, resignação. São essas duas asas. E eu preciso colocar essas duas asas em tudo que eu dou, em tudo que eu faço, na minha forma de viver. Não adianta eu viver racionalmente e muito menos exercer a minha religiosidade só com o consentimento do coração. Racionalmente, olha, parece que eu estou enganando a lei divina. Eu já vi que isso aqui dá jogo, eu vou fazer isso aqui vai ser bom para mim. Não vai ser isso. Quem engana assim, gente, não seria tanta sabedoria nesse mundo, e basta a gente olhar o mundo, o funcionamento das coisas, tanta sabedoria para a gente enganar com uma coisa tão simplória, tão bobinha, achar que a gente está enganando o quê e a quem? Agindo de maneira racional lá fora e de maneira diferente lá por dentro, com o nosso coração sem consentir essas coisas, né? Então a nossa grande luta é realmente aprendermos a entregarmos o coração naquilo que a gente faz. E entregar o coração naquilo que a gente faz é difícil. Se deixas o coração naquilo que dás e naquilo que fazes, muita coisa boa, muitas bênçãos pode chegar daí, porque chega a luz. E a gente chega a essa verdade, a essa comunhão com o Pai, a partir desse coração. Deus nos abençoe. Até a próxima.